nossa leitura, nós damos início hoje a mais uma atividade de encerramento. Como bem disse a Helenice, estamos encerrando mais um ciclo que nós aprendemos culturalmente a finalizar todo ano e que se aproxima do nascimento de Jesus e finaliza com a passagem de ano para nós nos recarregarmos, para nós nos preenchermos de energias e fecharmos os ciclos. E esses ciclos são muito bons porque eles nos dão oportunidade de crescimento, de entendimento e de busca de renovação. Toda vez que nós fechamos um ciclo, na verdade nós estamos buscando renovar-nos. E hoje, mais do que nunca, precisamos da renovação para que ela possa nos conduzir a sermos pessoas melhores. E eu trago um texto que mostra um dos caminhos ou uma jornada que leva a Jesus. Não é um texto estritamente espírita, mas ele foi citado por Divaldo Franco a partir dos anos 1970, em várias colocações, e ele é um texto que fala um pouco sobre uma história, uma parábola, só que é uma parábola moderna, porque essa parábola ela foi escrita por R. Van Dyke, professor e teólogo, que foi embaixador, e ele era pastor presbiteriano. E ele escreveu em 1895 e publicou um livro contado, sendo esse a história de Outro Sábio, que para a tradução nossa ficou O Outro Homem Sábio ou O Quarto Sábio. Foram feitas várias publicações para o português que tem essa colocação. E esse texto ele publica em 1895 porque em 1892, numa pregação, numa noite de Natal, numa igreja presbiteriana nos Estados Unidos, ele conta esse caso, essa história, com a finalidade de que esse conto servisse para a reflexão filosófica e moral dos participantes, de tal modo em que ele intitula isso como sendo uma parábola moderna. Como fez Jesus, que ensinava por meio de parábolas, esse pastor, o Henry, também decide contar uma história como se fosse uma parábola, para que fixe na mente das pessoas o contexto e o teor filosófico dessa história, bem ao estilo de Jesus, que contava sempre as suas histórias para que isso fixasse na mente das pessoas. E essa história se chama O Quarto Mago. E o Quarto Mago é baseado numa tradição persa, na Pérsia Antiga, que vem sendo relatado de forma oral pelos séculos, e este pastor resolveu publicar isso. Então ele diz nessa história que além dos 3 reis magos tradicionais, que a Bíblia nos cita, Mateus fala da presença dos 3 reis magos que vão homenagear Jesus, no dia 6 de janeiro, logo após o seu nascimento. Além de Baltazar, Gaspar e Melquior, havia um 4º rei mago. Só que não foi citado no texto bíblico porque ele não se identificou e porque, na verdade, ele perdeu a visita a Jesus. Ele não chegou a tempo. Quando ele chega, Jesus já tinha ido embora, junto com a Maria e com José. Já tinham partido, fugindo para o Egito, porque, na época, Herodes publicou que os meninos menores de 2 anos deveriam ser capturados e mortos. Então, Jesus, Maria e José, sabendo disso, pegaram o seu burrico e partiram para as terras do Egito, a fim de se proteger, e ficaram lá por longos anos. Então, essa história conta desse rei mago que era chamado Artaban, segundo a filosofia persa. O Artaban vivia então na antiga Pérsia, que era a região que hoje fica o Irã e o Iraque, ou seja, colado à Palestina, colado na Jordânia, colado em Israel e no Líbano, e ele vivia lá, passando noites, contemplando o céu. Ele era muito curioso, ele era muito interessado, ele era muito encantado pelos segredos da criação. Ele ficava olhando o céu à noite, perguntando a si próprio: o que será que a criação esconde nessas luzes que estão lá no céu, nesses astros?
E ele tinha uma característica, ele era muito diferente das demais pessoas que conviviam com a sua época. Ele não tinha a brutalidade, ele não tinha a raiva, ele não tinha a mágoa, ele não tinha aqueles instintos mais atrasados como todos os outros. Ele tinha um coração inquieto, ele buscava respostas. Ele era uma pessoa extremamente sensível e ele tinha uma grande compaixão para com todos os outros. Ele tratava muito bem as pessoas, fossem quem fosse. E numa noite dessa, ele observando o céu, lá pela virada do ano, né, logo depois que Jesus nasceu, ele vê, né, a estrela guia, né, e fala, opa, ele sente que aquela estrela, que não era apenas uma luz, mas uma mensageira, convidava ele então para buscar uma vida que fosse mais do que a vida simples que ele tinha ali, que fosse uma vida mais generosa. E observando essa luz, que ele identificou como um sinal luminoso, ele, né, viu no pulsar dessa estrela um chamado, e esse chamado para ele se apareceu como: o rei prometido chegou. Ele e os outros reis magos que viram essa estrela pensaram de forma similar. Muita gente pensa que os 3 reis magos combinaram para si, né, eram amigos, viviam juntos e combinaram e foram para até Belém. Não, cada um foi se encontrando pelo caminho. E o Artaban também, vendo isso, determinou-se a ir até Belém a segui-la. Só que era uma viagem de semanas. Então, para essa jornada, o que ele separou? Ele separou 3 joias, que eram as joias que ele possuía: uma safira azul, um rubi vermelho de fogo e um diamante, que ele dizia que era muito límpido, límpido como se fosse uma água pura. E ele decidiu que ele daria ao menino esses 3 presentes. Partiu então para essa sua jornada, saiu lá caminhando pelo deserto e encontrou no caminho um primeiro desvio. Esse primeiro desvio custou para ele a primeira joia, a safira. O que ele encontrou? Ele encontrou no caminho um viajante ferido. Os assaltantes o deixaram quase sem vida. Lembra muito a parábola do bom samaritano, que Jesus também, aquele bom homem caminhando, encontrou um ferido e cuidou dele. Bom, o Artaban olhou para o céu, a estrela ainda estava lá, adiante, e ele pensou: puxa, mas esse homem está gemendo de dor, né? Eu vou me apressar para chegar logo lá? Eu vou seguir a luz ou eu vou socorrer o desconhecido? O que o Artaban faz? O Artaban, movido de compaixão, ouviu o seu coração e o seu coração decidiu o quê? Socorrer essa vítima. Levou esse ferido para uma hospedaria, pagou por cuidados dele. Como ele não tinha nada a não ser as joias, ele deu a safira como pagamento para cuidarem dele, para que ele não morresse na beira da estrada. Então, muito parecido com a parábola do bom samaritano. Bom, aí passou-se alguns dias, retomou a viagem. Claro, ele continuava olhando a estrela brilhante, pulsando, e ele falou: bom, eu vou indo. Por quê? Porque os outros magos já estavam 2, 3 dias à frente, já estavam caminhando. Então ele falou: eu preciso acelerar o passo pelo deserto. A estrela ainda brilhava, mas ainda estava muito distante. Seguiu por mais umas 2 semanas. Chegando nas proximidades da Judéia, ou seja, já entrando, né, no que hoje seria as proximidades ali da região da Jordânia, ele encontra o quê? Um grupo de soldados do Herodes. O que esses grupos de soldados estavam fazendo? Eles estavam fazendo o recolhimento dos meninos pequenos, menores de 2 anos, para levar para matar. E os soldados estavam arrastando uma mulher com o seu filho pequeno. E a mãe, desesperada, não largava o filho. O soldado queria levar o filho, ela não deixava, ela estava agarrada junto a ele. Então, esse decreto, né, cruel de matar os meninos, fez com que essa mãe suplicasse demais, chorasse demais. E o Artaban, vendo toda aquela cena, se perguntou: o que fazer? O que é que eu faço? O que o Artaban faz? O Artaban intervém. Ele não hesitou, não pensou 2 vezes. Ele se colocou na frente do soldado e corrompeu o soldado, oferecendo um rubi. Ó, você vai largar esse menino, toma aqui essa pedra preciosa para você. O soldado, né, tomado de muita cobiça, né, o que ele fez? Ele libera a criança. Então tá, pode ir embora, foge. Aí a mãe sai, ou seja, uma vida foi salva. 2 até, né, porque a criança e a mãe. Mas o presente que ele levaria para o rei menino, né, ou seja, para Jesus,
diminuiu novamente. Então ele tinha 3 pedras, gastou uma, gastou a segunda e falou, bom, só tenho agora o diamante, vou correr para Belém. Correu para Belém. Quando ele chegou em Belém, já encontrou tudo quieto. Ou seja, ele chegou 2 dias atrasado. Em vez de chegar no dia 6 de janeiro, né, como conta a história, chegou no dia 7, no dia 8 de janeiro. Chegando lá, o que acontecia? Maria, Jesus e o menino já tinham partido. Ele fica bastante triste com tudo aquilo, mas não desiste. Ele continua procurando. Então ele falou assim, bom, esse menino está em algum lugar, ele é o rei prometido, eu vou achar. E começa a procurar. Procura. Por mais de 30 anos. Ele fica procurando Jesus. E não encontra. Por quê? Porque Jesus foi morar no Egito, depois foi morar em outro lugar, se tornou adulto, ficava perambulando pelas áreas, ele não encontrava Jesus. Por onde ele passava, ele se doava. Ele ajudava quem estava enfermo, libertava escravos, consolava, educava crianças. A estrela ele já não via mais, não era mais visível a estrela. Mas essa luz que o guiava estava dentro. Ou seja, dentro dele, ele tinha a própria luz da estrela, que ele viu lá há 30 anos atrás. Aí um dia, perambulando, procurando, passando em Jerusalém, o que ele ouviu? Ele ouviu que um profeta, um homem bom, estava prestes a ser o quê? Executado. Ele não sabia quem era, mas ele, se aproximando do Gólgota, percebeu que era quem? Era Jesus. Estava lá para ser crucificado. Ou seja, aquele rei que ele buscara por toda a vida, ali por 30 e poucos anos, estava ali, próximo, ou seja, lá no alto daquele monte, já pronto, né, prestes a ser crucificado. E ele falou, bom, eu vou até Jesus. Indo até Jesus, o que ele encontra? Ele encontra uma jovem sendo levada como escrava, desesperada. Chorava e implorava. O que ele pensou? Ele tinha ainda o quê? O diamante. O que ele fez? Pegou esse diamante, que era a última esperança que ele tinha de dar algo ao mestre, e simplesmente olhou para o monte, olhou para a mulher e decidiu. Decidiu o quê? Mais uma vez, decidiu pelo coração. Sem hesitar, entregou a joia, comprou a escrava, comprou a liberdade dela. E nesse exato instante, Jesus sendo crucificado, conta a história, teve um terremoto, né? A gente sempre ouve isso, que ao ser crucificado, aconteceu um terremoto, e nesse momento, nesse abalo, o que aconteceu? Ele perto do templo, caiu uma pedra do templo em cima do atabalho. O atinge. Um ferimento de morte. Ele, coitado, ele não estava triste pelo ferimento. Ele estava triste por quê? Porque ele não ia conseguir chegar até Jesus. No derradeiro momento, o que ele falou assim? Meu rei, procurei-te toda a vida. Nunca pude me oferecer-te meus presentes. Nesse exato momento, o que acontece? Uma voz doce, luminosa, o envolve. Acabando, meu amigo, tudo que fizeste a um dos pequeninos, a mim o fizeste. Recebi cada uma das tuas ofertas. Ou seja, ele sorriu, porque finalmente encontraram quem? O rei, quem ele tanto buscava. Certo? E esse é o caminho para Jesus. O caminho para Jesus, que não é apenas um evento histórico, não é aquele que a gente marca uma data, não é aquele que nós vamos a um lugar para encontrar. O caminho para Jesus é um chamado, e é um chamado ao quê? Ao amor, é o amor que é vivo. Então eu não tenho que depender de uma data, de um dia. Aí eu vou comemorar Jesus no Natal. Não é um dia, não é uma data, não é um evento, não é uma formatura, não é o fechamento de um ciclo. O caminho para Jesus, muitas vezes, ele não está, na altura, no templo ou naquela cerimônia perfeita, como muita gente busca. Eu vou encontrar Jesus naquele templo maravilhoso, naquela cerimônia perfeita, naquele evento. Não. O caminho para Jesus, ele encontra onde? Nós encontramos Jesus nos sofredores da estrada. Ou seja, que nos clamam por misericórdia, nos que buscam acolhimento. Esse é o verdadeiro caminho para Jesus. Ou seja, o caminho para Jesus
é a verdadeira oferenda do Natal, mas que não está em ouro, incenso, mirra, que eram os valores que eles tinham na época, mas nas nossas atitudes, nossas que libertam, que curam, que consolam, na nossa capacidade de descobrir o que o Artaban descobriu. Ou seja, o que ele descobriu? Ele descobriu que o Natal ensina, desde o seu início, que nós encontramos Jesus toda vez que encontramos alguém que precisa de nós. Essa mensagem foi divulgada por Divaldo Franco a partir dos anos 70, baseado nesse texto. E eu achei propício nós trazermos para hoje, exatamente porque estamos encerrando um ciclo, estamos fechando um ano de trabalho, um ano de vida, e temos que agradecer. Agradecer a quem? Agradecer a Deus, a Jesus e a todos aqueles que estão ao nosso redor, para que nós encontremos também o nosso caminho. Qual caminho? O caminho para Jesus. Porque ao encontrarmos o nosso caminho, nós conseguirmos nos encontrar. E nós passamos a ter sentido. A nossa vida ganha significado. E por isso que essa mensagem mostra o caminho para Jesus. E eu, em nome aqui de toda a diretoria do Centro Espírita Caridade e Luz, de todos os trabalhadores da casa, todos os frequentadores, em nome de todas as entidades que nos assistem, que nos orientam, nós desejamos a todos vocês um Natal repleto de equilíbrio, de paz, de harmonia e de muito amor. Que o nosso Espírito Guia Pai Jacó sempre nos proteja, que o nosso Mestre Jesus mais uma vez nos abençoe, como vem fazendo ao longo dos milênios, né? Jesus nunca desistiu de nós, e que Deus, né, nosso Criador, nos oriente. Muito obrigado a todas e a todos por mais um ano de atividade nesta casa. Agradeço de coração. Muito obrigado. E agora nós vamos